Olá, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar um pouco aqui no Salmo de número 6. Abra a palavra do Senhor, abra a tua Bíblia aí, para que façamos a leitura juntos. O título do Salmo é Ao Mestre de Canto com instrumentos de 8 cordas. Salmo de Davi. Diz assim o Salmo: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Irmãos, esse é mais um salmo do rei Davi e mais um salmo onde ele novamente nos mostra, nos apresenta algumas lições preciosas sobre oração. Primeiramente, eu queria chamar a sua atenção para o contexto do salmo. Alguns veem nesse salmo uma situação bem parecida com os dois salmos anteriores e eles pensam que o contexto ainda é um desdobramento daquele momento em que Davi fugia de Absalão e que havia ali então alguns adversários, alguns inimigos, Daí a razão aqui dessas expressões, dessas frases aqui: apartai-vos de mim, todos os que praticais iniquidade, E também o versículo 10: envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Mas, irmãos, apesar de haver, de fato, de existir no Salmo essas menções aqui, a gente percebe que há uma carga muito forte de algum tipo de mal que Davi estava enfrentando, muito provavelmente na esfera física. Alguns comentaristas também pensam aqui que talvez fosse um mal de natureza espiritual, mas o texto fala muito claramente aqui de uma debilidade. Olha aí, logo no versículo 2: tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Aí ele fala: sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Ele está debilitado, ele faz menção à própria estrutura óssea dele, que estão abalados. Aí depois os ossos estão abalados, depois ele fala da alma profundamente perturbada. Ou seja, é uma coisa que atinge a carne, mas também mexe com a alma. É um momento onde Davi de fato está muito abatido. E ele usa uma linguagem poética aqui para descrever a intensidade dessa dor, desse sofrimento. Olha o que ele diz no versículo 6: estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar no meu leito. É como se ele chorasse tanto que o leito boia, está ali nadando no meio das lágrimas. E diz mais: de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Meus irmãos, o que a gente aprende com isso aqui, nesse contexto de oração? É que Davi nos ensina uma lição preciosa, que é a possibilidade, a legitimidade de desabafarmos com Deus,
de podermos colocar diante dele a nossa dor, a nossa angústia e de perguntar, Senhor, até quando? Olhe que é diferente de questionar os propósitos, de colocar em dúvida a justiça, a santidade, a soberania, a bondade ou o amor de Deus. Davi não está fazendo isso aqui. Davi não está duvidando do caráter de Deus. Davi não está questionando nenhum dos atributos de Deus aqui. Então ele não está sendo ofensivo, desrespeitoso. Mas o que ele está fazendo aqui é colocando com humildade a dor, né, a angústia e a ansiedade dele. Ele diz, até quando, Senhor? Porque a coisa está em um nível que ele já não está suportando mais. E eis aqui então a primeira lição preciosa, que é a de aprendermos que podemos e devemos colocar diante do Senhor os nossos questionamentos, sem romper aquele limite de questionar quem Deus é, a sua soberania, os teus propósitos, mas colocar as nossas questões de até quando, Senhor. Me ajuda a entender, Senhor, enquanto o Senhor não resolve isso, porque estou passando por isso tudo. Mas, Senhor, até quando o Senhor ainda vai querer que eu continue passando por isso? Essa pergunta que não é um desafio, mas que é tão somente uma súplica de quem está dizendo, Senhor, abrevia, alivia, põe um fim. Irmãos, podemos e devemos colocar isso diante do Senhor, porque é na presença do Senhor que a nossa alma, de fato, vai achar descanso. E é o que a gente vê aqui em Davi. Davi diz aqui o seguinte, ele diz, olha, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Ou seja, é um salmo de lamento e ele segue a estrutura, né, dos salmos de lamento, onde, além de se apresentar o lamento, o salmista também apresenta uma confiança de que Deus ouviu a oração dele. E é isso que Davi faz. Ele sabe, o Senhor ouviu, o Senhor me escuta. Os meus adversários, né, devem saber disso. Ele diz, olha, apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Ele diz, se apartem de mim, porque o Senhor está próximo de mim. Fiquem longe, porque o Senhor está perto. Ele ora e ora com essa confiança de que Deus ouve a oração dele. E aí a terceira coisa, né, nós já vimos aqui a possibilidade e até mesmo a necessidade de colocarmos diante de Deus as nossas dores, as nossas questões. Vimos agora a questão da confiança, da resposta de que Deus ouve. E agora, para encerrar, irmãos, nós vamos ver que Davi tinha também uma plena consciência de que Deus responde conforme a providência dele. Olha o que Davi vai dizer no versículo 6. Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Olha que a esperança de Davi era que Deus fosse gracioso com ele, que Deus olhasse para ele e olhasse com favor, que o favor divino o alcançasse. Isso é importante, irmãos, porque isso traz também embutido a consciência de que quem coloca fim às nossas dores, ao nosso sofrimento, às nossas angústias, às nossas tristezas, quem enxuga dos nossos olhos a lágrima e faz com que as lágrimas deixem de rolar, não são as decisões humanas à nossa volta. Não são os homens à nossa volta que decidem quando que a nossa dor vai cessar ou quando que o contexto desconfortável deixará de existir. Não! É Deus. E Ele o faz pela graça dele. É Deus quem age, é Deus quem controla, é Deus quem opera. E Ele faz conforme a operação da sua graça livre e soberana. Então, quando a gente olha para esse salmo, nós somos desafiados a orar, colocar diante de Deus as nossas angústias
e confiar na graça e na bondade dele, sabendo que ele ouve a nossa oração e que ele responde. Talvez a resposta não venha no momento que a gente quer e nem seja do jeito que a gente quer, mas ele responde. Ele responde. Ele responde, porque é da vontade dele responder às orações para nos edificar e para nos aproximar dele. Necessariamente isso não implica que ele vai responder do jeito que a gente quer, que ele vai fazer do jeito que a gente quer, mas ele ouve a oração do seu povo e ele responde às orações do seu povo conforme a sua livre e soberana vontade. Mas ele está sempre perto, ele está sempre junto. E ainda que estejamos passando por um vale, que possamos chamar esse vale de vale da sombra da morte, é exemplo do salmista no Salmo 23. Ainda que tenhamos que passar, nós não devemos temer mal nenhum, porque o Senhor estará conosco. E ainda que oremos para que Ele nos livre desse vale, para que Ele nos tire desse vale, para que Ele não permita que passemos por esse vale, Ele pode não atender essa oração. Mas uma coisa é certa: a tua vara, a sua vara e o seu cajado estarão conosco e nos consolarão. A disciplina do Senhor, representada ali pela vara, estará conosco. E Ele nos consolará com a sua graça. Então, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te dê um coração sensível para que você ore com liberdade, com temor, com tremor, mas com sinceridade, rasgando o coração diante do Senhor com humildade, esperando na graça dele, com a certeza, com a convicção de que ele ouve e que do jeito dele, conforme a vontade dele, ele há de responder e de operar na tua vida. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te dê um ótimo dia. Em nome de Jesus. Amém.